E nós estamos aqui hoje para comemorar o Dia Internacional, para assinalar o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Durante o dia foram decorrendo algumas atividades. Recebemos o Dr. Dariusz Dudziak, que é o embaixador da República da Polónia. Também tivemos a presença do Dr. António Martins, representante da Memo Shoah. E para nos falar mais sobre as atividades que decorreram e que irão decorrer, vamos chamar aqui a professora Francina Santos, que é a professora bibliotecária da Escola Básica e Secundária da Areia. Uma salva de palmas. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria dar boas-vindas ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, em representação da autarquia, ao Diretor do Agrupamento de Escolas de Arães, ao Dr. António Martins, em representação da Memo Shoah, que é uma associação que trabalha exatamente, ou cujo objetivo é relembrar e trabalharmos em contexto escolar exatamente a temática do Holocausto, em diferentes perspectivas. A todos os outros presentes, desde os funcionários, peço desculpa, vou corrigir, assistentes operacionais e técnicos da nossa escola, professores, alunos e os demais presentes, convidados, a todos o nosso muito obrigado por estarem aqui presentes. De facto, e em nome do nosso agrupamento, sentimos-nos honrados e felizes por sermos a única escola do Concelho de Felgueiras que apresenta um projeto que tem o apoio da RBE, da Rede das Bibliotecas Escolares, da Memo Shoah, da Embaixada da Polónia e portanto, da autarquia. É um projeto que vai durar, ou que se vai prolongar durante este ano e no próximo ano. Este ano, e porque achamos de facto que é importante, e essa é a missão da Biblioteca Escolar, que é de promover, enfim, uma política de leitura pública nas escolas e fora das escolas, e hoje temos aqui o exemplo exatamente disso. Temos de trabalhar em conjunto, porque é fundamental partilhar experiências, inovar, e só assim conseguimos exatamente caminhar no bom sentido e para todos aqueles, enfim, para quem o nosso esforço e o nosso empenho têm exatamente esse mérito, que são os nossos alunos, ou são os alunos, porque são eles, de facto, para quem nós trabalhamos. E pedia uma salva de palmas para os dois apresentadores que representam a Associação de Estudantes do nosso agrupamento, por favor. Só para finalizar, porque não vou alongar em muito mais palavras, é um projeto que trabalha exatamente as diferentes matérias curriculares, portanto, é transdisciplinar. Este ano trabalhamos essencialmente com alunos dos 8º anos, nas disciplinas de português, educação visual e moral, o 9º ano na disciplina de História e 12º curso profissional de Português, História e Cultura da Arte, e um pouco as disciplinas mais práticas que têm a ver com as técnicas multimédia. E praticamente todo o agrupamento esteve ou está empenhado. Hoje, como não podia deixar de ser, porque evocamos exatamente o 27 de janeiro, que tem a ver, ou que simboliza a data em que foi libertado o campo de Auschwitz pelas tropas aliadas. E neste sentido, o primeiro momento evocativo no nosso agrupamento foi a leitura de textos alusivos a esta temática, retirados, que tem a ver também com as metas curriculares e que estão no Plano Nacional de Leitura. Destaco só o Diário de Anne Frank, que é só o livro mais lido, ou está mais traduzido em todo o mundo. A Bibliotecária de Auschwitz, um livro que saiu há pouco tempo também, de um escritor bastante conhecido espanhol, e que problematiza exatamente a importância da biblioteca, das palavras, da literatura, exatamente a sua força, e que é capaz de mover montanhas, e porque nos reporta exatamente a história de uma bibliotecária, de uma menina de 13 anos, que conseguiu, num barracão no campo de concentração de Auschwitz,
exatamente exercer o seu papel sem que ninguém o soubesse. Portanto, trabalhou às escondidas com um pequeno grupo de crianças. Isso é fantástico. Enfim, e também me toca um bocadinho porque é esse o papel enquanto bibliotecário e porque pensamos nós, enfim, escola, de que deve ser esse o nosso caminho, portanto, de abertura e de partilha. Durante o dia tivemos uma conferência exatamente sobre este tema e que os nossos apresentadores já referiram exatamente a alguns dos convidados. Hoje vamos terminar aqui com alguns momentos evocativos, que eu não vou revelar quais são, saberão, enfim, no devido momento, e com o concerto. No entanto, será um trabalho à la longa, ou seja, que vai ser desenvolvido durante o ano. No final, em junho, vai resultar uma exposição móvel, portanto, realizada e produzida pelos nossos alunos, e dos quais eu convido já aqui todos os presentes a visitarem na nossa Semana Cultural. Essa exposição móvel vai percorrer várias escolas do país, estará também como pertencente ao fundo documental da Memochois, e ainda no final, ou depois da Semana Cultural, temos previsto uma visita à Casa de Anne Frank na Holanda como prémio para o esforço e o trabalho dos melhores alunos, daqueles que se empenharam, que se destacaram no trabalho desta temática. No próximo ano haverá outras surpresas, porque, enfim, será um outro aniversário ainda mais marcante, portanto, e de certa forma vamos tentar, como eu digo, inovar, porque é preciso. Queria só também destacar que uma outra página que ou está associada à página da nossa biblioteca no Facebook e que tem a ver exatamente com o trabalho específico dos meus alunos na disciplina de português com a Escola da Croácia. Essa página está em inglês. O que é que se pretendeu? Envolver os alunos para a problemática dos valores humanos ou dos direitos humanos nas suas mais diferentes vertentes e temáticas, utilizando exatamente, ou aproveitando, por assim dizer, as potencialidades dos nossos alunos, dos jovens, não é? E a facilidade como manuseiam as tecnologias. Portanto, daí falámos, por exemplo, do Facebook, do Twitter, do YouTube. Aliás, alguns dos vídeos que foram produzidos já se encontram na nossa página do YouTube. Enfim, e através dessa partilha entre os nossos alunos e os alunos da Croácia, podemos exatamente trocar experiências de vida. E é através dessas experiências que nós pretendemos formar alunos cada vez, enfim, mais informados, com mais destreza nas diferentes competências, que é isso que a biblioteca, enfim, procura alcançar. A todos, muito obrigada em nome do agrupamento e, enfim, espero que nos encontremos provavelmente no próximo ano, ainda este ano, noutras iniciativas da nossa escola. Obrigada a todos. Pois é, e após estas ilações que a professora Francina Santos nos deu, qual é o próximo convidado, Sónia? Então, vamos chamar agora aqui ao palco o Dr. António Martins, que é o representante da Associação Memochois, que é a Associação Memória e Ensino do Holocausto. Uma salva de palmas. Boa noite a todos, alunos, professores, assistentes operacionais, funcionários administrativos, elementos diretivos da escola. Sou diretor da escola de Eirães, estimado vice-presidente da Câmara de Felgueiras, meus colegas, especialmente a minha colega que tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje, a professora Francina. É com muito gosto que em nome da Memochois me encontro em terras de Felgueiras para divulgar uma temática que me é muito querida, num sentido de memória, de recordar as vítimas num sentido positivo, no sentido de que, ao recordarmos, ao evocarmos a memória das vítimas, possamos ter, efetivamente, parafraseando um amigo que conheci hoje,
para termos um futuro melhor e mais esperançoso, e que algo não se repita. A Memo Shoah é uma associação que pretende, ao mesmo tempo, ter preocupações a nível do estudo, do ensino e também da memória, da preservação da memória de uma página negra da história da humanidade, como foi o caso do Shoah, Holocausto em hebraico. Nós estamos sob a alçada da Escola Internacional para os Estudos do Holocausto, sediada em Jerusalém, o Yad Vashem, que tive o privilégio de visitar há 2 a 3 anos atrás, e estive aqui hoje junto dos vossos, neste caso para os pais dos vossos educandos, de forma a poder transmitir a filosofia educativa do Yad Vashem. É uma filosofia que assenta, sobretudo, e é essa mensagem que queria deixar hoje, em particular, na evocação das vítimas, sobretudo antes do Shoah ter acontecido. Ou seja, vê-los como seres humanos, com nome próprio, no seio de famílias, como efetivamente estão os vossos educandos. E então, dessa forma, temos que ver as imagens das crianças antes da Segunda Grande Guerra e antes de serem vítimas nos campos de morte. É preciso preservar as imagens dos sorrisos, porque foram crianças, jovens, como os vossos filhos, isto falando para os pais, para os alunos que foram jovens como vós, que também sorriram, que também brincaram, que também tiveram os seus amigos e que foram separados desses amigos, das suas famílias, dos seus lares, das suas casas. Essa é a imagem que tentamos transmitir, porque com certeza todos vimos na televisão, ou através de outro órgão, ou através de fotografias, efetivamente, todo o genocídio e imagens bem chocantes. Mas não é isso que queremos transmitir. Queremos transmitir que ensinar o Holocausto é, sobretudo, dar valor às crianças, dar valor às vítimas como membros de família e, ao mesmo tempo, os sobreviventes que ainda ficaram. Ver os sorrisos que ainda ficaram, os testemunhos que partilharam, as histórias de vida que, efetivamente, puderam mostrar, puderam disseminar ao longo dos seus restantes anos de vida, as novas famílias que construíram e a esperança que, apesar de terem passado por uma situação limite, como é a presença e a sobrevivência em campos de extermínio, pôde levar. Outra imagem que vos queria efetivamente transmitir, outro valor importante, é que ensinar o Holocausto nas nossas escolas é, sobretudo, preparar os nossos alunos para uma vida democrática, mais humana, recheada de axiologia, ou seja, de valores em que a democracia, o espírito crítico construtivo e a preservação da memória seja mais importante. Por isso, nesse aspecto, pais, eduquem os vossos filhos para que nunca mais se repita. Senhores professores, meus estimados colegas, eduquem os vossos alunos, ensinem os vossos alunos a serem melhores seres humanos e para que nunca se repita. Senhores autarcas, tenham uma tarefa nas suas comunidades locais de ensinar valores humanos, dar o exemplo, serem um paradigma desses mesmos valores. Por isso, senhores autarcas, façam o favor de educar os vossos munícipes para serem efetivamente melhores seres humanos. Esta é a mensagem de Memo Shoah, da Associação para o Estudo, Memória, Preservação do Holocausto. Boa noite, é um prazer estar por terras de Felgueiras e levo-vos com certeza no meu coração, porque pessoas que preservam a memória têm um coração muito, muito grande. Muito obrigado. Muito interessante, de facto, a mensagem passada pela Memo Shoah, não achas? Sim, claro que sim. E quem é o próximo convidado? Então, o próximo convidado será o diretor do agrupamento de Arém, Dr. Rui Silva, que nos irá presenciar com umas breves palavras acerca desta temática.
Muito boa noite a todos. Eu não vou amassar muito, porque as comemorações fazem-se também de uma forma, como disse o representante da Mochoá, de uma forma alegre, não esquecendo nunca, neste caso concreto, os horrores que foram cometidos. Eu vou servir-me de duas frases, essencialmente, para evocar tanto a memória das vítimas do Holocausto. É só uma frase composta de duas palavras que o Sr. Ministro Conselheiro da Embaixada da Polónia hoje nos presenteou, escrevendo-a num mural que nós vamos abrir na parte central do hall da Escola Secundária, Básica e Secundária da Inês. E ele escreveu apenas duas palavras, em polaco. Vão-me perdoar que eu não sei polaco, eu não vou, mas eu depois pedi, já alguns alunos me perguntaram o que é que queriam dizer aqueles grafemas que estão ali, aqueles garaturos. As duas palavras que ele escreveu nesse mural foi nunca mais. E eu, por baixo, sensibilizado por essas duas palavras, escrevi três, que o Dr. António Martins já parafraseou há bocado. Memória tem que ser equivalente a futuro melhor. Sem dúvida que, e terminava com esse pensamento que me disse hoje a dois grupos de alunos na nossa escola. A nossa memória tem normalmente dois tipos de registro. O registro negativo e o registro positivo. O registro negativo é para nós lembrarmos das coisas que nunca mais devemos voltar a presenciar. É para isso que serve a nossa memória do registro negativo. É para não voltar a ver, não permitir que voltem a acontecer essas atrocidades. E o registro positivo é engrandecermos, fazermos a festa, lembrarmos da alegria de viver e querermos continuar a ver. Cada vez esforçamos pelo aperfeiçoamento constante. São estes dois momentos da memória histórica de qualquer povo, de nós todos. Se a soubermos utilizar, com certeza que estaremos a caminhar no bom sentido. Portanto, apelo a estas três ideias fundamentais. Quero agradecer a todos os novos que já foram aqui referidos, que me perdoarão, não vou novamente enunciá-los, mas a todos os presentes. Obrigado pela vossa presença. É com a vossa presença que nós queremos lembrar essas vítimas para que consigamos, com essa memória, voltar a construir um futuro cada vez melhor. Muito obrigado pela vossa presença. E parece que daqui conseguimos tirar que, em poucas palavras, se pode dizer coisas com muito significado. Exatamente. Agora, quem é que nos vai presenciar a seguir? Por fim, e antes do primeiro momento evocativo, vamos receber o Dr. João Sousa, Vice-Presidente da Câmara Municipal, também nos vai falar um pouco acerca desse projeto e o que ele representa para a autarquia. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa das Artes. Eu queria, em primeiro lugar, dar os parabéns a toda a comunidade de Eirães que se decidiu associar a esta causa, que não é uma causa que possa saltar à primeira vista. De facto, eles foram pioneiros em agarrar este tema, que tem um conjunto de valores muito grandes, aos quais eu tenho certeza que muitos de nós se identificam, mas se calhar muitas das vezes nem temos tempo para parar e para pensar neles. Eu vou tentar ser breve, mas queríamos deixar duas ou três ideias. A primeira é que nós estamos a falar de acontecimentos que ocorreram há cerca de 60 anos atrás. E apesar destas palavras de ordem do Dr. Rui Silva, de nunca mais, entretanto, em algumas partes do globo já houve mais. Apesar do Holocausto ser seguramente aquele que é conhecido como o momento mais negro da nossa história, já houve outros episódios tão brutais
como este, embora eventualmente com menor dimensão. Estou-me a recordar há cerca de 15 anos, quando houve o massacre no Ruanda, algo que toda a gente pensava que nunca mais se repetiria. Mas, no entanto, se nós estivermos atentos à história da humanidade, à forma como o mundo se comporta, em muitas partes do globo há pequenos acontecimentos, não com esta dimensão, mas que demonstram que a irracionalidade do homem ainda continua. Nós, felizmente, vivemos num país pacato, sereno, em que tudo, apesar dos problemas que é normal que existam sempre, nós vivemos com alguma tranquilidade. Mas eu acho que o essencial é, junto da comunidade escolar, junto dos nossos jovens, junto do associativismo, fomentar estes valores do humanismo, do amor ao próximo, para que nunca mais sejamos capazes de repetir estes momentos tão negativos da nossa vida, mas que no nosso dia-a-dia possamos fazer como o nosso jovem no início julgava que se tinha enganado, porque nós estamos aqui para evocar o Holocausto, mas também podemos comemorar o lado belo da vida. E se nós comemorarmos o lado belo da vida, se o transmitirmos às outras pessoas, certamente não voltará a acontecer mais um momento tão negro como o Holocausto. Era esta apenas a ideia que eu queria deixar, e acho que é muito bem conseguido depois de uma manhã em que pudemos conhecer os testemunhos, de uma tarde em que pudemos assistir ao que de mais substância sobre este tema há, terminar com um espetáculo musical, com no fundo uma súmula daquilo que foi feito ao longo do dia, e aproveitar para cimentar valores de humanismo e pedir-vos a todos vós que nas vossas vidas os continuem a cultivar agora e sempre. Muito obrigado à comunidade da ERAS. E vamos partir agora para o primeiro momento evocativo, onde vai ser apresentado um pequeno filme, e de seguida foi realizado pelos alunos do 12º ano do curso técnico de multimédia. Juntamente com o professor João Fernandes. E é de realçar que foi também o professor João Fernandes o mentor do nosso cartaz que assinala esta data. Sim. Depois. Logo de imediato vamos passar para o concerto, para rentabilizar o tempo que temos aqui, visto que amanhã alguns de nós vão para a escola, outros vão trabalhar, e não convém que isso se alargue por muito tempo. Esperamos que gostem.
Muito boa noite, senhoras e senhores. Permitam-me umas breves palavras de apresentação. Em primeiro lugar, agradecer-vos a todos a vossa presença nesta noite de inverno e passo a apresentar a Dogma Brass Band. No dia 4 de abril de 2013 foi oficialmente criada a primeira Brass Band portuguesa, cujo objetivo é trabalhar pela promoção cultural utilizando instrumentos típicos da Brass Band e por uma diversidade de projetos musicais. Dogma Brass Band atualmente com sede em Passos de Ferreira, onde se integram músicos de vários pontos do país. Músicos esses que constituem diversas bandas das nossas redondezas. As Brass Bands remontam ao início do século XIX e à Revolução Industrial em Inglaterra. É um género musical que tem muita tradição em Inglaterra e nos países do norte da Europa. Na Grã-Bretanha existem atualmente milhares de brass bands, muitas delas com origens antes de 1900. Na formação das brass bands, ao contrário das bandas filarmónicas, que é o que nós temos no nosso país, onde são utilizados instrumentos de madeira, vários instrumentos de metal, incluindo os trompetes e trompas de harmonia, nas brass bands são utilizados apenas instrumentos de metal e percussão. São utilizados os cornetins em vez das trompetes. São utilizados os altos em vez das trompas de harmonia. Nós ainda não os fazemos com as trompas porque ainda não temos um instrumental, ainda não adquirimos fundos para a compra desses instrumentos. Convém dizer que todos estes músicos não ganham nada nesta formação musical. Pelo contrário, nós constituímos uma associação, somos todos sócios, pagamos as nossas cotas e com o dinheiro dessas cotas é que vamos adquirindo os instrumentos para compormos a nossa brass band. Vamos, dia após dia, vamos conseguindo completar com esses instrumentos que nos faltam. Em segundo lugar, passo a dizer umas palavras sobre o nosso maestro, Nuno Machado. Nasceu em 1976 e iniciou os seus estudos musicais aos 6 anos na banda de música da sua terra, a Sociedade Musical Providem. Ingressou na Escola Profissional Artística do Val do Ave, Artave, em 1992, onde estudou com o professor Alexandre Fonseca e com os professores Paulo Silva e Aldrin Kevin. Em 1994, obteve o terceiro prémio de música de câmara nível médio e em 1995 obteve o terceiro prémio de música de câmara nível superior, no prémio de Jovens Músicos. Nesse mesmo ano participou nos estágios da Orquestra das Escolas de Música 95 e a Orquestra ADIMOS, Academia Internacional de Interpretação Musical da Orquestra Sinfónica, na França, na qual ganhou o terceiro prémio no concurso a solo. Tem um currículo extensíssimo, não vamos perder mais tempo. Acabamos de executar uma obra que tem por nome Enter the Galaxies, de Paul Cooper, e seguidamente vamos interpretar uma outra obra, Hymno para Diana, de Joseph Turing. Espero que gostem. Boa noite.
Muito obrigado. De seguida, nós neste nosso concerto, é a nossa segunda apresentação em público. Vamos fazer o repertório normal, o nosso repertório que está trabalhado para o concerto Brass Band. Mas como este é um evento especial, preparamos duas obras que de uma forma especial evocam o momento e o evento que estamos a participar. De seguida, iremos executar uma obra, a banda sonora de um filme, A Lista de Schindler, e nunca é demais lembrar que Schindler, um personagem marcante à época do Holocausto, que salvou milhares, se não milhões de vidas, mas não quero mais lembrar que Portugal também teve o seu Schindler, apesar de ser quase desconhecido internacionalmente e muito pouco reconhecido mesmo no nosso país. Foi ele o cônsul português em Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes. Esta obra é uma obra que foi preparada especialmente para este evento. É uma obra de John Williams. Depois da obra, iremos executar uma outra banda sonora de um outro filme, do filme Avatar, uma obra de John Horner, e seguidamente, depois dessa obra, faremos um pequeno intervalo. Espero que gostem.
Pedimos desculpa, há um pequeno imprevisto, mas também não tinha piada se não houvesse nenhum. Foi o isqueiro, portanto ficou ali alguns. É só bem um minuto, por favor. Bem isqueiro, bem carteira, bem tudo normal. Bem isqueiro com acessórios. É por isso que a malta de mulheres, se fosse uma banheira muito mais fácil. Ou não? Era só tirar do bolso, agora assim. Nada disso. Meu Deus, que confusão. Pelo menos ali à toa. Sim, parece uma loja de chinesado. Realmente. Boa noite. Sabia que, na Holanda, desapareceram 4.000 judeus de origem portuguesa, que acabaram nas câmaras de gás. Boa noite. Sabia que, em França, José Brito Mendes arrisca a sua vida, escondendo a pequena Cecília, cujos pais são judeus e são deportados para os campos da guerra. Boa noite. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o exército alemão ocupou a parte ocidental da Polónia e assim passou a exercer o seu domínio sobre mais de 2 milhões de judeus. Foram atingidos por restrições ainda mais rígidas do que as de seus congêneres alemães. Boa noite. Em setembro de 1941, os judeus da Alemanha foram forçados a usar uma estrela amarela. E meses depois, milhares de pessoas foram deportadas para os campos da Polónia e para as cidades tomadas aos russos. Era a preparação dos campos de concentração dos tristemente célebres campos de morte. Boa noite. Na Polónia, os pontos de chegada destes comboios eram em Kulmów, Belzec, Sobibór, Treblinka, Lublin e Auschwitz. E em Auschwitz, mais de 1 milhão de judeus sucumbiu nas câmaras de gás. Auschwitz era composto por vários campos prisionais. À entrada do perímetro desses campos, junto à estação de comboio, ainda se lê a inscrição com que os nazis saudavam os judeus: Arbeit, Maché, Fré, o trabalho liberta. Boa noite. Esta política de genocídio, sem paralelo na história anterior da humanidade pelo carácter sistemático do seu planeamento e da sua execução e pelo saldo em termos demográficos, encontrou algumas resistências significativas, como o apoio de diplomatas sensíveis aos direitos humanos,
por vezes contrariando as instruções dos seus governos, como o cônsul português Aristides de Sousa Mendes, que salvou alguns milhares de pessoas. Boa noite. Aristides de Sousa Mendes, do Amaral e Abranches, natural de Carregal do Sal, Cabanas de Viriato, tendo nascido a 19 de julho de 1885 e tendo falecido a 3 de abril de 1954, foi um cônsul português que, durante 5 dias, concedeu indiscriminadamente vistos de entrada em Portugal a refugiados de todas as nacionalidades que desejavam fugir da França em 1940. Holocausto. A palavra holocausto é uma palavra do ritual religioso judaico. Referia-se ao sacrifício de animais que os crentes judeus ofereciam a Deus. O holocausto era uma dessas formas sacrificiais em que a totalidade da vítima oferecida era inteiramente consumida pelo fogo, por contraposição a outras formas de sacrifício em que apenas as vísceras do animal eram imoladas pelo fogo. Com o programa de extermínio dos judeus e outras minorias étnicas levado a cabo pelo nazismo, passou a designar-se por holocausto, o sacrifício humano dessas vítimas imoladas pelo fogo, inteiramente consumidas por ele, e de que nos ficaram inúmeros e horrendos testemunhos, em imagens e palavras. Um desses testemunhos foi deixado por Primo Levi. É dele o poema com o qual queremos lembrar esse horror absoluto e sem remissão humana. Vós que viveis tranquilos nas vossas casas aquecidas, vós que encontrais regressando à noite comida quente e rostos amigos, considerais se isto é um homem, quem trabalha na lama, quem não conhece paz, quem luta por meio pão, quem morre por um sim ou por um não. considerai se isto uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais forças para recordar, vazios os olhos e frio o regaço, como uma rã no inverno. Meditei que isto aconteceu. Recomendo-vos estas palavras, esculpi-as no vosso coração, estando em casa, andando pela rua, ao deitar-vos e ao levantar-vos, repeti-as aos vossos filhos. Ou então, que desmorona a vossa casa, que a doença vos entreve, que os vossos filhos vos virem a cara. Obrigada.
Muito obrigado. Demos início a esta segunda parte do concerto, segunda e última parte, com uma obra, Jubilee Overture, de Philip Spark. Seguidamente, vamos tocar uma outra obra que foi preparada especialmente para este evento, Sunset Serenade, de Thomas Dawes. De seguida, o Last Call, de Otto Schwartz. Eu vou aproveitar esta oportunidade para fazer alguns agradecimentos. E, em primeiro lugar, agradecer ao agrupamento de escolas de Airães, na pessoa da Sra. Professora Francina Santos, a gentileza do convite à Dogma Brass Band para estar presente neste evento que muito nos honra. Muito obrigado pelo convite que nos endereçaram. Agradeço também, como não podia deixar de ser, à Câmara Municipal de Felgueiras e, tal como eu disse na primeira parte, a Dogma Brass Band é composta por músicos de diversas bandas da nossa região, do norte do país. Constituímos esta associação, cotizamos como sócios para que este projeto possa avançar, para que possamos adquirir instrumentos, partituras e afins. Sem isso não seria possível levar isto avante. E como tal, para além dos músicos, temos também algumas das bandas das quais estes elementos fazem parte, que nos têm ajudado. Isto porque não seria possível fazer este concerto apenas com os nossos instrumentos. Temos toda uma percussão, toda uma série de materiais que são necessários. E como tal, não podia deixar de agradecer à banda de Felgueiras, que nos apoiou com alguns instrumentos. Agradecer também à Sociedade Musical de Povidem, que, num pedido de última hora, nos facultou alguns dos instrumentos também para a percussão. Muito obrigado à Banda Musical de Povidem. E temos também um amigo que nos tem ajudado praticamente desde a primeira hora, o senhor dos cafés Tupinamba, de Passos de Ferreira, que nos tem facultado uma carrinha para transporte deste mesmo material, desde a primeira hora que está connosco. Para ele, muito obrigado. E depois disto, resta-me agradecer mais uma vez a todos vocês pela vossa presença. Espero que tenham gostado e que, se continuarem a ouvir falar da Dogma Brass Band, que apareçam, que nós contamos com vocês também. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Queria, em nome da Dogma Braça, agradecer a vossa presença neste concerto. Também gostaria muito de dizer que, embora o Holocausto tenha sido uma coisa triste, quando acabou também houve coisas alegres, e é por isso que estamos aqui também a comemorar. Espero que tenham gostado do nosso concerto e até breve. Muito obrigado.
um agradecimento pela Escola Básica e Secundária de Aranhos, ao maestro, pedir que ele viesse aqui ao palco, por favor. Temos aqui uma... pequena oferta ao maestro, como representante de toda a Brass Band, pelo trabalho árduo, pela coesão do grupo e por muitos mais motivos que penso que merecem. Estamos quase no fim desta atividade e eu ia pedir ao Dr. Rui, Presidente da Escola de Secundária Básica e Secundária de Anéis, e à Professora Francina Santos, que coordenou todo este projeto, que viessem aqui ao palco para fazer uns agradecimentos especiais. Mas antes de mais, queríamos também agradecer, na primeira pessoa, a todos vocês que estiveram aqui presentes. Muito obrigada. Dizem que a música eleva o espírito. Espero que realmente tenha acontecido isso hoje. E lembrava aqui também uma resposta que a Presidente da Memo Shoah deu quando lhe perguntavam, há uns tempos atrás, porque é que ela, como Presidente desta associação, de procurar lembrar as vítimas do Holocausto, porque é que se comemorava isto? Que fazia algum sentido? E ela respondeu: há uma coisa, a partir de hoje ninguém pode, nenhum de vocês, dizer que eu não conhecia. Mas não pode dizer mais isso. Muito obrigado pela vossa presença. Eu peço desculpa, lá vou eu outra vez, mas havia algo que eu tinha que dizer, porque senão não iria conseguir dormir bem esta noite. Eu queria agradecer a um grupo de mocinhos, porque é assim que eu os trato, fantásticos, e apesar de serem poucos e de às vezes me darem algumas dores de cabeça, mas é normal, não é? Portanto, nós também já por lá passamos e fizemos das nossas. São um grupo, fantástico, de jovens que alinham, aos pedidos, às ideias dos vários professores, de mim também em particular, mas que a sua participação, o empenho, o esforço, porque se calhar não são os melhores alunos do mundo, mas para mim são, porque são os meus, e pedi uma grande salva de palmas para eles, porque merecem exatamente todo o meu carinho. E isso, antes de se esquecem do por favor. Agora? Alguns não puderam estar presentes porque estão doentes, mas todo este trabalho é coordenado por mim, por meu colega João também Fernandes, que não está cá, ao qual eu agradeço também publicamente, porque é um profissional e que tenta dar o seu melhor e representa da forma mais espetacular o nosso agrupamento. Vocês, eu sou suspeita para falar. Queria também agradecer e reiterar o apoio fantástico da direção do agrupamento de escolas de Airens, que também está aqui representado ali atrás, pelo apoio incondicional que dá a todas as atividades da biblioteca, que me confere algum poder, entre aspas, para às vezes agir, e às vezes saírem as ideias assim um bocado mais esquisitas que se possa imaginar, mas que acho que resultam, porque é em prol do agrupamento, ou melhor, em prol destes jovens,
e dos nossos alunos que nós trabalhamos. E em último lugar também agradecer à Associação de Pais que está aqui representada e na presença da senhora Presidente, a doutora Hilda, e também, como eu já disse no início, a todos os docentes do agrupamento pelo empenho, pela colaboração e participação que têm vindo a demonstrar, aos assistentes operacionais e técnicos que são sempre incansáveis e que dão o seu melhor, sempre, e a todos vocês também, como eu digo, felgueirenses, e que esperamos também vê-los na nossa escola e conhecer um pouco da nossa dinâmica durante este ano e no próximo ano. Portanto, serão todos bem-vindos e contamos com a vossa presença. Obrigada a todos. E por último, claro, agradecer a esta banda fantástica que tive o privilégio de conhecer há alguns anos atrás e que também tem brilhantado alguns momentos no nosso agrupamento. E assim, e agora mesmo em último lugar, mais uma vez agradecer ao Dr. João, ao Dr. Gonçalo e em nome da autarquia o apoio também que nos tem dado sempre a todas as atividades do agrupamento de escolas de Anéis. A todos, meu bem-ajam e até ao próximo. Para terminarmos, eu e a Sara queríamos agradecer a todos os que estiveram aqui presentes, mas sobretudo à professora Francina, que nos deu um voto de confiança ao atribuirmos esta responsabilidade, e também ao diretor Rui, que nos dá algumas dicas de como podemos melhorar os nossos cursos, tanto aqui como na nossa vida futura. E penso que todos aqui estamos de parabéns, não só quem esteve aqui em cima, como quem esteve aí, porque tudo foi uma aprendizagem, tanto para nós como para vocês, e penso que hoje, quando formos embora, todos aprendemos mais um bocado e penso que todos ficamos a ganhar com isto. Vamos acabar com um tema chamado Fonte e Braço de Otto Schwartz. Obrigado.